Eu espero que todos tenham entendido. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelos ofertantes. Essa mensagem de Deus para o seu coração, para a sua vida. Não podemos nos envolver com o pecado de forma nenhuma. Aleluia. É a palavra do Senhor que lemos nessa noite, na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 9, nos diz algumas verdades essenciais para a nossa vida. Aleluia. E eu quero falar sobre isso com você. Glória a Jesus. Mas antes eu quero contar uma história. Lá no trabalho chegou uma mocinha e a princípio ela nem gostava muito de mim. Bem pequenininha assim, não olhava direito para mim. Mas aí chegou um dia que ela viu que eu não mordia, começou a gostar de mim. E todos os dias ela dizia: pastor, conta uma história. E eu comecei a contar uma história. E aí gostei. E esta semana passada eu estava orando ao Senhor e o Senhor falou algo interessante acerca do que aconteceu na cruz. Aleluia. E eu vou lhe contar essa história. Havia um homem que tinha praticado muitíssimos crimes. Tinha matado muita gente, violentado algumas pessoas, roubado bastante. E ele foi preso, sentenciado à morte na cadeira elétrica. Cumpriu a sua sentença antes da morte. E no corredor da morte, no dia marcado para ele morrer, entrou um homem na prisão. Foi até a cela daquele homem. Abriram a cela para ele e ele entrou. E ele começou a conversar com ele mais ou menos desta maneira: amigo, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Eu estou a par de tudo que você fez. Sei por onde você andou. Conheço todos os seus caminhos. Mas eu tenho uma proposta para lhe fazer. Eu tenho o poder de livrar as pessoas da morte. E ele se interessou por isso. Porque realmente as pessoas chegam em determinadas situações em que estão no corredor da morte e naquele momento elas estão arrependidas. Elas prometem de verdade que se tivessem uma chance, não tornariam a fazer. Não fariam de novo. E sabe, as pessoas ao redor não acreditam. Mas Deus acredita. Aleluia. Deus sabe do futuro. Deus e todas as portas vão se abrir para você e eu morro essa morte no seu lugar. Ele achou aquilo um absurdo. Porém, ele queria se livrar da morte. E você acha que ele aceitou? Ele aceitou de primeira. Ele pensou um pouco: isso pode não dar certo. Mas o homem garantiu: vai dar certo. Eu venho fazendo isso há muito tempo. Eu tenho prática disso. O homem se assustou, né? Eu acho que você também está assustado com essa história. Mas é certo que o homem que foi trocar de lugar com ele tem prática neste negócio. E ele disse: você aceita? Ele disse: eu aceito. E o homem falou: mas há uma condição. Eu sou um homem respeitado. Eu sou um homem da sociedade. Eu sou um homem de bem. Todo mundo me conhece pelas minhas boas obras e pelo que eu ando praticando. O povo me chama de o homem do amor. Porque eu pratico bem a todas as pessoas. E caso você aceite este nosso acordo, você vai ter que me representar lá fora. E o homem disse: isso é fácil. Realmente eu não quero mais voltar para aquela vida. E aceitou o acordo. Trocaram umas roupas um pouco antes do horário da morte. O homem saiu. O preso foi embora. As portas se abriram para ele. E ele foi viver a vida do outro. E o outro morreu no lugar dele. Essa história é real. Não é uma brincadeira. Havia uma prostituta que prostituiu-se toda a vida. Adquiriu AIDS e passou para muita gente.
E quando ela estava no hospital, nos últimos dias de vida, este mesmo homem chegou lá e disse para ela: moça, eu tenho uma proposta para você. E contou para ela: eu morro a sua morte. E ela também aceitou, porque quando se está com AIDS e não se tem mais esperança de viver, eu acho que você nunca esteve assim. A pessoa aceita uma proposta de viver. E o homem trocou de corpo com ela, porque ele também tem esse poder. Ele trocou de identidade com ela e disse: eu morro a tua morte e você vai viver a minha vida lá fora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu acho que você está entendendo tudo. Aleluia. Havia um traficante que matava muita gente e ele levou um tiro fatal, mas ele ainda respirava. E este homem se encontrou com ele como que em visão e disse para ele: eu te dou a minha vida para tu viveres, e eu morro essa tua morte. Ele aceitou e foi viver a vida deste homem. E eu quero dizer para você, meu amado, foi exatamente isso que Jesus fez lá na cruz. Aleluia. Você estava miseravelmente enfermo. Você estava condenado à morte. E ele assumiu o seu lugar na cruz. Talvez ninguém nunca lhe explicou a morte de Jesus desta maneira. E sabe por que Jesus não consegue chegar antes do ponto culminante? Porque Jesus não peca. Ele não pode trocar a vida de pecados com você, ficar no seu lugar pecando para você e tentar viver a vida dele. Não, mas ele chega naquele momento em que a morte já está para abraçá-lo, em que você realmente não tem mais saída por causa da sua vida de pecados. E aí Jesus chega e lhe oferece uma chance dessas. Aleluia. E se você for esperto, agarra. Aleluia. E quem está ouvindo aí fora, que ainda não entendeu a história da cruz e quiser trocar de lugar com Jesus agora, antes que seja tarde, é este o momento. Nós já fizemos isso. Foi isto que aconteceu na cruz. Mas sabe, lembram do homem do corredor da morte? Quando chegou lá fora, ele se sentiu atraído novamente para matar. Ele se sentiu atraído para roubar novamente. E sabe, oficialmente ele estava morto, porque aquele homem tomou o lugar dele. Porém, as autoridades logo o descobriram, e elas estão bem atentas àqueles que descumprem o acordo. E o encontraram. E mesmo com todas as provas, evidenciando que ele já havia morrido, o mataram de novo. E agora ele morreu a sua própria morte. E você sabe o que isso significa? Jesus salvou a cada um de nós, para que nós vivamos a vida que foi interrompida na cruz. Jesus morreu muito jovem, ele ainda tinha muito o que fazer. E se você entender isso, você vai dedicar a sua vida a ser como Jesus seria. Já pensou se ele tivesse vivido até 90 anos, até 120 anos? Ele morreu com 33. Ele ainda tinha muita coisa para fazer. Aleluia. E Jesus te encontrou agora e você tem que cumprir o restante dos anos de vida de Jesus com dignidade. Nem ouse voltar para a sua vida antiga. Aleluia. Porque Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Toda esta história que eu contei é real e continua acontecendo ainda hoje. Jesus não consegue tirar as pessoas de lá, não é porque ele não tenta, porque ele está lá falando. No primeiro dia que a pessoa entra no erro, ele chega e diz: eu quero trocar de vida com você, você quer viver a minha vida? Mas eu não vou pecar, eu vou te ensinar a viver uma vida nova. Porém as pessoas nunca ouvem